Então vamos lá, meu amigo, vamos aqui começar o estudo da Lei 13.022 de 2014, a lei que estabelece, que trata do Estatuto das Guardas Municipais, integrante aí do conteúdo programático da Polícia Municipal do Eusébio. Eu lhe convido a acompanhar comigo aqui já o início desta lei cobrada aí no concurso lá do Eusébio. É importante o professor Gilmar lembrar a todos vocês que nos últimos concursos, por questões óbvias, essa lei ela não foi cobrada lá no município do Eusébio. Nós tivemos um concurso no ano de 2008 e depois nós tivemos um concurso no ano de 2013. Em ambos, essa lei não foi cobrada por questões óbvias. Essa lei ela foi aprovada e foi sancionada aí no ano de 2014. Desta forma, é a primeira vez que é cobrado aqui o Estatuto das Guardas no concurso para a Polícia Municipal do Eusébio, Guarda Municipal do Eusébio, aqui no Ceará. Beleza? Então nós vamos começar aqui o estudo da nossa lei. Acompanhe aqui comigo. Nós temos aqui a Lei Federal 13.022, professor Gilmar, para ajudá-lo aí no estudo dessa lei tão importante aí para o seu concurso. Lei Federal 13.022 estabelece aí o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Estatuto Geral que abrange aí todos os municípios do país. É uma lei federal importante de 2014. Professor Gilmar dando início aqui ao estudo do Estatuto Geral das Guardas Municipais. É importante demais a gente ter essa ideia aqui de Estatuto Geral das Guardas, porque essa lei ela abrange, ela alcança todos os municípios do Brasil. É por isso que o Estatuto é geral, é uma lei federal que foi aprovada no ano de 2014 para regulamentar aí as atividades dessa instituição tão importante aí no seio social dentro dos municípios pelo país. Então nós vamos começar aqui pelo artigo 1º. Nós temos esta lei institui as normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o artigo 8º da Constituição Federal. Então vamos entender. Esta lei ela institui as normas gerais das guardas municipais, conforme previsto lá no artigo 8º da Constituição. Quando a gente fala de guarda municipal, inevitavelmente a gente precisa aí se reportar ao artigo 144 do parágrafo, lá no parágrafo 8º do artigo 144, o artigo que trata sobre os órgãos que integram a segurança pública. E aí, nosso objetivo aqui não é entrar em discussões jurídicas, né? A Consulpan, ela cobra a literalidade da lei, ela cobra a letra de lei, mas há aquela discussão, a Guarda Municipal, ela é ou não é um órgão de segurança pública? Diretamente previsto no artigo 144 caput, a Guarda Municipal ela não é um órgão de segurança pública, todos sabemos disso. Dentre os órgãos, né, previstos no caput do artigo 144, nós não encontramos aí a Guarda Municipal. Porém, lá no parágrafo 8º, que é o parágrafo mencionado aqui logo no artigo 1º, nós temos aí a menção à criação das guardas municipais conforme previsto lá na Constituição. Nós temos aí os municípios, eles poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Observe que não há a previsão expressa no caput do 144 da Guarda Municipal, mas há a possibilidade de criação das guardas municipais lá no parágrafo 8º. É interessante que a própria Constituição prevê a possibilidade de criação da Guarda Municipal dentro do artigo que trata da segurança pública. Observe ainda que o parágrafo, acredito que você tem acesso fácil aí à Constituição, que o próprio parágrafo 8º, no final dele, nós temos
conforme dispuser a lei. Ou seja, esse parágrafo 8º do artigo 144, ele trata de uma norma de eficácia limitada, ou seja, depende de uma lei para a sua regulamentação. E a lei prevista para regulamentar aí as atividades, a criação e as atividades da guarda é exatamente a Lei 13.022, que ora nós começamos a estudá-la. Então, o artigo 1º, ele exatamente vai se reportar ao que está previsto no parágrafo 8º acerca da criação dessas guardas municipais. A guarda municipal, ela até pode não ser diretamente um órgão de segurança pública, porém, nós temos aí outras normas no país que tratam da guarda municipal dentro dos órgãos que integram a segurança pública, ou seja, indiretamente, a guarda é sim um órgão que integra a segurança pública. A previsão, por exemplo, é lá na Lei 13.675 de 2018, que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Lá no artigo 9º, a gente encontra aí os órgãos que integram o Sistema Único de Segurança Pública, e dentre eles nós temos aí as guardas municipais e os demais órgãos, os demais integrantes estratégicos e operacionais. Todos os órgãos do caput, do artigo 144, bem como as guardas municipais e os antigos agentes penitenciários, que hoje são os policiais penais, ok? Então, para efeito de prova, a guarda municipal ela não é ou não faz parte, conforme o artigo 144, dos órgãos que integram a segurança pública, porém, o parágrafo 8º prevê a possibilidade de cada município instituir ou constituir as suas guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o artigo 2º da lei, que vai tratar sobre as guardas municipais propriamente ditas. É um artigo muito cara de prova, que diz que incumbe as guardas municipais instituições de caráter civis ou de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Observem que o artigo 2º ele é muito claro. Ele diz que as guardas municipais elas são instituições de caráter civil. Ou seja, e aí o professor já faz aqui uma menção ao artigo de número 19 aqui do nosso Estatuto das Guardas Municipais, que trata exatamente sobre essa situação da guarda ser uma instituição civil. O artigo 19 diz que a estrutura hierárquica da guarda municipal ela não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. As guardas municipais não podem utilizar de denominações, graduações, títulos, distintivos, condecorações de caráter militar. A lei é muito clara. A lei ela traz de forma expressa, taxativa. As guardas municipais são instituições de caráter civil. Outro detalhe importante é que essas instituições civis, elas são instituições uniformizadas. Professor, uniformizadas, exatamente. As guardas, elas são uniformizadas. Observem que não é fardada, tá? Ou não são fardadas. A farda, ela reporta a instituições militares e a lei não permite, sob nenhuma hipótese, que as guardas municipais tenham suas atividades ligadas a qualquer tipo de conduta militar. Então,
guardas municipais são uniformizadas. E aí o professor faz alusão aqui ao artigo 21 aqui do Estatuto, o artigo 21 que diz que as guardas municipais utilizarão uniforme, observem, o 21 não trata de fardamento, trata de uniforme. Utilizarão uniformes e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. É muito comum a gente escutar e ver aí as instituições guardas municipais, né, se reportando umas às outras ou a todas elas como sendo a nação azul marinho. Há uma previsão aqui no Estatuto que as guardas utilizem preferencialmente uniformes padronizados na cor azul marinho. Na prática, a gente acaba percebendo que em inúmeros municípios algumas instituições acabam utilizando uniformes de várias cores diferentes, né? Nós já vimos uniformes aí mais para a cor cinza, nós já vimos mais para a cor verde, mas há uma previsão aqui na lei, artigo 2º, bem como artigo 21, que as guardas utilizem uniformes, mais uma vez, não é fardamento, é uniforme, e que preferencialmente esses uniformes eles sejam padronizados aí na cor azul marinho, ok? E outro ponto importante, as guardas municipais, instituições civis uniformizadas e armadas. A gente lembra que as guardas municipais elas podem utilizar armamento, conforme previsto no artigo 16, bem como no Estatuto do Desarmamento, né, o artigo 16, ele diz que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei. A lei mencionada lá no 16 é exatamente o Estatuto do Desarmamento, que traz aí as regras básicas para o uso de armas de fogo por parte dos guardas municipais, né? O artigo 6º, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e salvo para o inciso 3, lá do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, diz: salvo para os integrantes das guardas municipais, das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Então, nós estamos aqui tratando do artigo 6º, inciso 3, do Estatuto do Desarmamento, que diz que os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes terão direito a portar arma de fogo. E o detalhe é que se o município ele possuir mais de 500 mil habitantes, os guardas municipais terão direito de portar arma de fogo em serviço ou fora do serviço, tá? Em serviço ou fora dele, os guardas municipais eles poderão sim utilizar armas de fogo. Agora, o inciso 4 do artigo 6º, também do Estatuto do Desarmamento, é importante a gente frisar isso aqui, ele diz que os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, também esses guardas municipais terão direito ao porte de arma, porém, quando em serviço. Então, observe, artigo 6º, inciso 3 e inciso 4 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 6º, inciso 3, municípios com mais de 500 mil habitantes, os guardas municipais, os integrantes das guardas, terão direito de portar arma de fogo em serviço ou fora dele. O inciso 4, integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, os integrantes das guardas, os guardas municipais, eles somente terão direito de portar arma de fogo quando em serviço,
ok? Não cai, pelo menos não aqui dentro dessa lei do Estatuto das Guardas, não cai essa parte mais aprofundada do Estatuto, né, mas a gente lembra que o Estatuto do Desarmamento, ele faz parte aí do edital do concurso da Polícia Municipal do Eusébio, mas para efeitos aí de curiosidade, de conhecimento, o porte de arma dos guardas municipais, ele tem uma validade local, ele não é um porte nacional, ok? Beleza? E por fim, o parágrafo 7º lá do Estatuto do Desarmamento, artigo 6º, parágrafo 7º, ele diz que aos integrantes das guardas municipais que integram regiões metropolitanas, também será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Outro dia, alguém me mandou aí a seguinte indagação: professor Gilmar, é verdade que hoje todas as guardas ou todos os guardas municipais têm direito ao porte de arma? Bom, existem regras que devem ser observadas no Estatuto do Desarmamento, que restringem. O Estatuto do Desarmamento, ele não libera o porte de arma para todos os guardas municipais. O que acontece é que, na prática, no ano de 2018, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ele então concedeu uma liminar autorizando o porte de arma para todas as guardas municipais. Porém, isso aí serve apenas para efeitos práticos. Para efeito de prova, o que vale é o que está escrito. E o que está escrito são as regras do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, lá no artigo 6º, inciso 3, 4, parágrafo 7º, bem como lá no decreto que regulamenta esse estatuto. E o que está escrito o que cai na prova é o que está escrito, que está disposto aqui no artigo 2º aqui do Estatuto das Guardas Municipais, ok? Beleza? Show de bola? Então, voltando aqui para o nosso Estatuto das Guardas, nós temos ainda, estamos no artigo 2º, o artigo 2º que diz que as guardas municipais incumbem instituições de caráter civis, uniformizadas e armadas, a função de proteção municipal preventiva. Observe, não é proteção municipal ostensiva. Cuidado, isso é cara de questão de prova. As guardas têm a função de proteção municipal preventiva. Ressalvadas, obviamente, as competências lá dos órgãos lá da União, dos estados e do Distrito Federal previstos no artigo 144 da Constituição Federal de 88, ok? Beleza? Então nós temos aí a introdução, basicamente, a essas guardas municipais, né? Esse artigo 2º, de verdade, ele abrange vários outros artigos, ele trata lá do 16, fala sobre a questão do porte de arma, ele trata lá do 19 a questão do caráter civil e trata lá no 21 sobre a questão aí do dos uniformes das guardas municipais. Com relação aí ao porte de arma, né, para efeito de prova, o que vale é o que está escrito aqui no Estatuto. Então, as guardas têm o direito ao porte de arma? Tem direito ao porte de arma, pelo menos de acordo com o artigo 2º. Obviamente que na prática devem ser observadas aí as regras previstas lá no Estatuto do Desarmamento. Beleza? Show de bola? Muito bem. Agora, olha como é interessante. Ainda sobre a criação das guardas municipais, nós temos aqui o artigo de número 6, que trata exatamente sobre a criação das guardas municipais. Nós temos aqui o capítulo 4 da criação. O município, ele pode criar, ele não deve, mas ele pode. Existe essa previsão, como nós já vimos no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Ele pode criar por lei. Observem, o meio aí utilizado pelo município
para criar sua guarda municipal deve ser a lei. Não pode ser criada, obviamente, por nenhuma outra norma, não pode ser por decreto, não pode ser, obviamente, por portaria, não pode ser aí por nenhuma outra norma, a não ser por lei, conforme previsto aqui no artigo 6º do nosso Estatuto, que trata lá do parágrafo 8º da Constituição, do artigo 144. O município pode criar por lei sua guarda municipal. Professor, e caso o município ele não queira criar uma guarda municipal, ele não é obrigado. Ele pode, ele não deve criar, ele pode criar. E o parágrafo único ele diz que uma vez essa guarda municipal sendo criada, ela passa a ser subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal. Não é o chefe do Poder Executivo estadual, não tem nada a ver com o governador, a gente está falando aqui do prefeito, do chefe do Poder Executivo municipal, ok? Então, sobre a criação, o município pode criar, se resolver criar, ela deve ser criada por lei. Uma vez ela sendo criada, ela passa a ser subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal. Beleza? Show de bola? Muito bem. E nós temos aqui o artigo 7º, que vai tratar ainda sobre a questão da criação das guardas, e nós temos aí o artigo que diz que as guardas municipais não poderão ter efetivo superior. Observem, não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em municípios com até 500 mil habitantes, é a proporção. Então, é no máximo 0,4% da população. O efetivo deve ser no máximo esse quando o município ele tiver até 50 mil habitantes, ok? Não pode ser superior a 0,3% da população com municípios ou em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Logicamente, né, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Por fim, as guardas não poderão ter efetivo superior a 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2. Ok? Então, existe aqui no artigo 7º uma proporção do efetivo que deve ser observada aí no seu estudo, tá? É muito importante porque numa questão de prova, a banca ela pode simplesmente fazer uma mudança aqui nesses dados para tentar te confundir. Eu repito, a Consulpan ela é uma banca tradicional, ela trabalha com questões letra de lei, e uma forma que ela encontra de tentar enganar os candidatos é mudar aí os termos da lei, ou mudar a ordem, ou no caso aqui mudar os dados previstos no artigo 7º para tentar enganar a todos vocês. Então é só lembrar, eu tenho aí 0,4, 0,3, 0,2, não tem como errar, é só lembrar 4, 3 e 2, coloca 0,4%, 0,3%, depois 0,2% em percentual. E aí 0,4% em municípios com até 50 mil, 0,3% em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil, 0,2% em municípios com mais de 500 mil habitantes. Ok? Beleza? Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é garantida, cuidado com esse termo, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustada à variação populacional nos termos de lei municipal. Se por alguma razão houver redução da população, fica garantida a preservação aí do efetivo existente, de acordo com esse parágrafo
único, beleza? Show de bola! Ainda sobre a questão da criação das guardas municipais, nós temos aqui o artigo 9º, extremamente importante. Observe que o professor ele está repassando os artigos que eles tratam do mesmo assunto, né? Um artigo em consonância com o artigo que trata sobre o mesmo assunto, o mesmo tópico. Então, nós falamos aí da criação das guardas municipais, artigo 6º, mencionamos aí o 7º, e agora nós pulamos aqui para o 9º, depois a gente vai retornar para os artigos que foram pulados aí durante a aula. Ok? Então, artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e de plano de cargos e salários conforme lei municipal. Guarda Municipal formada por servidores públicos. Obviamente, servidor público, integrante de carreira única, onde o ingresso ocorreu por meio de concurso público. Concurso público. Ok? Guarda Municipal formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Cada município ele vai dispor aí sobre o seu plano de cargos, carreiras e salários para as suas guardas municipais. Beleza? Show de bola? Para a gente fechar aqui o nosso primeiro bloco de aulas, retornando aqui para o artigo 8º, municípios limítrofes podem, cuidado com esse termo aqui, eles podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Olha que interessante essa previsão aqui do artigo 8º, aqui do Estatuto das Guardas, uma inovação trazendo aí a possibilidade, isso foi fantástico aqui na lei, a possibilidade dos municípios, aqueles municípios limítrofes, aqueles municípios vizinhos, eles utilizarem aí reciprocamente os serviços de uma ou de outra guarda municipal, né? Os municípios eles podem aí utilizar os serviços de suas guardas de maneira compartilhada, desde que mediante consórcio público. Que massa essa previsão aqui do artigo 8º da nossa lei. Beleza? Show de bola! Olha só como a nossa lei ela é muito tranquila, não temos muita dificuldade, a gente vai juntando aqui, montando o quebra-cabeça aqui na lei e você já deve ter percebido que é uma lei bem tranquila, muito fácil, sem maiores problemas. Nós, nesta aula, vimos a parte mais inicial, introdutória, e aí no próximo vídeo a gente continua com os demais artigos aqui do nosso Estatuto das Guardas. Então nós encerramos por aqui e na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.